Hello, I'm Gabriela, your English teacher. Olá, eu sou Gabriela, sua professora de inglês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CDF Concursos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 10 passos para você fazer a sua prova de inglês de uma forma objetiva, de uma forma rápida e assertiva. Então vamos lá. Bom, como eu falei, eu vou mostrar para você os 10 passos para você fazer a prova de língua inglesa. É importante lembrar que para fazer a prova de inglês, não é necessário saber falar inglês ou entender tudo o que os nativos falam. Você precisa de algumas ferramentas para fazer a sua prova de uma forma rápida, objetiva e assertiva. E eu vou mostrar para você alguma delas aqui nesse vídeo. Vamos então ao passo 1. Bom, no passo 1, você precisa ler a questão e depois as alternativas, antes de ler o texto. Vamos então para uma questão de prova. Bom, esta é a nossa questão e este é o item que devemos julgar se está certo ou errado. Vamos começar então com a leitura da questão. On the text below and the vocabulary used in it, judge the item below. No texto abaixo, no vocabulário nele usado, julgue o item abaixo. The postman was arrested and received a 1-year prison sentence. O carteiro foi preso e recebeu uma sentença de 1 ano de prisão. Bom, completamos o passo 1. Ele é um dos passos mais fáceis que você vai ver aqui comigo hoje. É importante ler a questão e ler o item que você vai julgar se é certo ou errado, ou os itens que você precisará julgar na sua prova. E somente partir para a leitura do texto, ok? Agora vamos para o passo 2. No passo 2, eu quero que você defina o tipo de informação que você vai buscar no texto e tenha isso em mente antes de começar a leitura do texto. Vamos então para a nossa questão de prova. Este aqui é o nosso item. O que então essa questão pede? Ela quer saber se o carteiro foi preso e se ele recebeu uma sentença de 1 ano de prisão. Bom, voltamos no item e definimos o tipo de informação que vamos buscar no texto. Ficou claro que precisamos entender se esse carteiro foi preso e se ele recebeu uma sentença de 1 ano de prisão, porque é isso que o item afirma. Agora vamos para o nosso passo 3. Bom, se você não se lembra ou se você não se recorda o que é essa técnica chamada skimming, não se preocupe. É uma técnica de leitura dinâmica que vai ajudar você a entender o contexto daquele texto. Ou seja, você vai entender com essa técnica a ideia principal do texto. É importante que você não perca tempo lendo todas as palavras do texto. Isso pode deixar a leitura daquele texto mais difícil e mais desafiadora. O importante aqui é que você entenda a ideia geral. Então, não se prenda a palavras difíceis ou palavras que você ainda não consegue traduzir, ok? Vamos avaliar juntos o texto desta questão. Veja que quando você olha para o texto, as informações numéricas saltam aos olhos. Aqui no início do parágrafo, existe a informação de que 573 quilos de correspondências não foram entregues. E no final do parágrafo, a informação sobre a sentença de prisão de 1 ano. Vamos agora então ler o texto juntos para a gente entender qual é a mensagem principal dele. An Italian postman has been arrested after 573 kilograms of undelivered mail was found in the garage of his home in Vicenza. In Italy, the violation, misappropriation, or destruction of mail is a criminal offense, punishable by up to 1 year prison. Um carteiro italiano foi preso depois que 573 quilos de correspondências não entregues foram encontrados na garagem da sua casa, em Vicenza. Na Itália, a violação, apropriação indevida ou destruição do correio é um crime punível com pena de até 1 ano de prisão. Bom, agora que fizemos a leitura desse texto, ficou claro que existe sim uma sentença de até 1 ano de prisão para pessoas que cometerem esse tipo de crime que está explicado aqui no texto. Mas em nenhum momento aqui no texto nós encontramos a informação de que o carteiro, lá da nossa questão, recebeu essa sentença de prisão. Vamos agora ao passo 4. Passo 4. Identifique as palavras-chave e suas categorias. Avalie quais ideias são sequências de fatos
opostas ou conclusivas. Vamos então ao texto novamente. Veja que a primeira frase do texto traz a informação sobre o carteiro italiano e indica que ele foi preso, sim. E lá no finalzinho do nosso texto, na última frase, existe a informação de que é possível receber uma sentença de prisão de 1 ano na Itália para quem praticar esse tipo de crime. Bom, agora nós já lemos o texto e agora focamos em alguns termos, algumas palavras específicas que vão nos ajudar a julgar a questão. Vamos agora para o nosso passo 5. Passo 5. Destaque a ideia principal de cada parágrafo, também chamada de topic sentence. É muito comum em inglês que todo parágrafo traga na sua primeira frase ou em uma das suas primeiras frases a ideia principal daquele parágrafo, a ideia que vai ser desenvolvida naquele parágrafo. A língua inglesa ela é uma língua mais objetiva. As pessoas escrevem em inglês de uma forma bem objetiva. Por isso que esse padrão ele vai aparecer em diversos textos em inglês. Então lembre-se que em todos os parágrafos você consegue ter uma ideia de qual é a hipótese, ou qual é o fato, ou qual vai ser a discussão daquele parágrafo lendo a primeira frase dele. Após a primeira frase, você vai encontrar alguns argumentos que vão defender aquela tese, que vão falar a respeito daquele fato. E lá no finalzinho do parágrafo, uma breve e curta conclusão. Esse formato você vai encontrar, como eu falei anteriormente, em diversos textos em inglês. E se você souber utilizar este formato, você consegue ler os textos em inglês de uma forma bem objetiva e muito mais rápida. Por exemplo, se você encontrar na sua prova um texto longo, ao invés de ler o texto todo de uma vez só, você pode ler o texto em partes, parágrafo por parágrafo. Desta forma, lendo a primeira frase, onde muito provavelmente estará a ideia principal daquele parágrafo, lendo as frases subsequentes, que trarão os argumentos para a defesa daquela ideia, e a última frase de cada parágrafo, que traz uma breve conclusão a respeito daquela ideia que foi desenvolvida ali. Ou se você não quer ler todos os parágrafos do seu texto, não tem problema. Leia a primeira frase de cada um deles e isso vai te ajudar a ter uma ideia de qual assunto está sendo tratado naquele longo texto, ok? Então vamos agora para a nossa questão de prova. Bom, como eu falei, é importante ler a primeira frase do parágrafo, pois é a frase que traz a topic sentence, ou seja, a ideia que vai ser desenvolvida no parágrafo. A nossa primeira frase aqui fala a respeito do carteiro italiano que foi preso. Bom, já está claro que a informação da prisão do carteiro italiano é verídica. Vamos agora, então, ao passo 6. Passo 6. Utilize a técnica de scanning para encontrar informações úteis e importantes no texto, como nomes, datas e números. Essa técnica leva este nome, scanning. Você lembra dessa técnica? É como se fosse um scanner. Você vai escanear o texto e vai buscar esses fatos, esses nomes, esses números em específicos que vão te ajudar a julgar se o item está certo ou errado e vão também te ajudar a responder a sua prova, ok? Então vamos lá. A nossa questão de prova indica ou traz a informação importante a respeito da sentença de prisão, aquela que encontramos lá no finalzinho do parágrafo. Porém, já verificamos que a sentença de 1 ano não foi dada ao nosso carteiro, ao carteiro dessa questão. Bom, vamos então agora ao passo 7. Passo 7. Preste atenção aos detalhes destacados na questão e nas alternativas. Agora, é importante que você volte na questão, volte no item que você está resolvendo e veja quais foram as informações que você já destacou. Vamos voltar juntos à questão, então. Bom, a nossa questão pede para que a gente julgue o item abaixo. E o nosso item traz 2 informações importantes. A primeira a respeito da prisão do carteiro e a segunda informação a respeito da sentença de 1 ano para este mesmo carteiro. Agora que já lemos a questão, já lemos também o texto e temos agora as informações específicas destacadas,
vamos ao passo 8, buscar por informações que vão nos ajudar a responder essa questão. Bom, no passo 8, você precisa utilizar a técnica de busca por informações específicas para interpretar o texto de uma forma crítica. Essa técnica de leitura dinâmica exige que você interprete o texto de uma forma crítica, ou seja, utilize as informações que estão no texto e as informações que estão no item e julgue se esse item está certo ou errado de acordo com o texto. Então, vamos fazer exatamente isso. Vamos buscar as informações específicas no texto que vão nos ajudar a responder a respeito desse item. Bom, voltando então ao nosso texto. A nossa informação importantíssima está bem aqui ao final do texto, pois precisamos definir se esse carteiro recebeu ou não 1 ano de prisão. Eu acho que agora você já tem as ferramentas para definir se esse item está certo ou está errado. Vamos juntos então ao passo 9. Passo 9. Responda a questão lendo todas as alternativas novamente. Aqui é importante que você leia novamente o item. Então vamos juntos ler o item. The postman was arrested and received a 1-year prison sentence. O carteiro foi preso e recebeu uma sentença de 1 ano de prisão. De acordo com o nosso texto, temos certeza que o carteiro foi preso. Porém, o texto não apresenta nenhuma afirmação dizendo que este carteiro recebeu uma sentença de 1 ano. Portanto, isso deixa o item errado. Consegue perceber que com as ferramentas de leitura dinâmica e os passos que utilizamos até agora, você consegue responder a questão da sua prova de inglês de uma forma objetiva e assertiva? Vamos agora finalizar com o passo 10. Passo 10. Aqui é importante que você revise e confira no texto se a questão respondida está de acordo com o texto analisado. Bom, o passo 10 é apenas uma revisão. Se você não tiver tempo, não se preocupe em fazer todos esses passos. Eu trouxe aqui 3 ferramentas de leitura dinâmica que você pode usar no decorrer da sua prova. Quando você estiver fazendo a sua prova, eu tenho certeza que você vai conseguir identificar qual é o tipo de questão que você pode utilizar, por exemplo, a técnica de scanning. Você vai lá no texto e procura uma informação específica e utiliza aquela informação para responder a sua prova. Você também vai identificar qual é o tipo de questão que vai exigir que você faça uma leitura dinâmica do tipo skimming, que você vai ler rapidamente o texto ou a primeira frase de cada parágrafo para tentar entender o contexto, a ideia geral daquele texto, ou até a busca de informações específicas. Muito provavelmente, esse tipo de questão pede que você volte ao texto numa linha específica. Você vai lá naquela linha e eu recomendo que você leia a frase anterior àquela informação e a frase posterior àquela informação, pois isso vai te dar mais segurança na hora que você tiver que decidir se aquele item está certo ou errado. Com esses 10 passos, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua prova de inglês de uma forma rápida, de uma forma objetiva e de uma forma assertiva. Chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e espero também que você consiga utilizar essas ferramentas desse passo a passo que eu montei para você fazer a sua prova de inglês de uma forma rápida, objetiva e assertiva. Thank you very much. Muito obrigada.